Podem sentar. Nós vamos fazer mais uma leitura bíblica para a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 23 a 26. Vamos ler todos juntos? Mateus 19, 23 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Recentemente eu falei a respeito desses versículos, mostrando que o grande espanto dos seus discípulos eram como que um rico não poderia entrar no reino dos céus. Eles estavam se referindo à questão de que naquela época e por tantos e tantos anos, a riqueza material era sinônimo direto das bênçãos de Deus. Você, como povo de Deus, você tinha vitórias, você tinha recursos. À medida em que você pecava, que você se afastava de Deus, você era derrotado, os exércitos do Senhor eram derrotados, mortos, e eles ficavam como escravos e pobres. E nós sabemos que isso é realmente também possível, importante, à medida em que nós nos colocamos diante de Deus e fazemos as coisas boas e trabalhamos e nos esforçamos, a saúde vai melhorar, porque nós vamos estar atrelados a coisas que nos fazem mal à saúde. A questão financeira pode melhorar, porque nós vamos ter maior capacidade de, com honestidade, com trabalho, conquistar as coisas. Mas Jesus deixa claro que a questão aqui é a salvação. E a salvação não tem nenhuma relação com o dinheiro. A salvação tem relação a um impossível, ao impossível que é possível para Deus. Para os homens é impossível. Qualquer dia que a gente levanta, a gente olha para nós mesmos e percebe o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos limitados. Como poderíamos agradar a Deus se não fosse pelo Senhor? E o que é impossível aos homens é possível para Deus. Graças a Deus, nós temos sim essa transformação na nossa vida dia a dia. E aí uma coisa está atrelada à outra. As nossas atividades, os acontecimentos, tudo que vai acontecer, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, é possível ou impossível? Depende de Deus e depende do quanto a minha vida está diante do propósito de Deus. Se eu vivo diante de Deus, se eu tenho uma missão diante de Deus, e para executar essa missão eu preciso de determinado conhecimento, ou de determinado valor financeiro, ou de determinado emprego, de morar em determinada cidade, para Deus isso não é impossível, porque Ele vai nos colocar aonde Ele quiser, e Ele vai nos dar condições de realizar a obra dEle. E tudo que nós temos, então, vem de Deus. Mas o que eu queria dizer nessa mensagem hoje é algo talvez um pouco diferente desse contexto todo que eu expus agora. A questão é, até que ponto nós nos escondemos nessa história de que não é possível? Até que ponto nós deixamos de servir a Deus, deixamos de nos dedicar a Deus, e aí a desculpa é, mas não é possível. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente coloca na nossa cabeça, não é possível. Como eu vou conseguir determinada profissão? Não é possível. Determinado emprego? Não é possível. E aí a gente vai com essa história do não é possível. E eu vou ler aqui então parte de um livro, um autor chamado John Marks,
que ele fala sobre essa questão. Impossível é uma palavra bem conveniente. Repare aqui, impossível é uma palavra bem conveniente. Conveniente por quê? É impossível, nós dissemos. Não dá para fazer. Dissemos isso que, ao enfrentar algum desafio ou problema, muitos de nós acham conveniente usar uma das palavras mais comuns de nossa língua. É impossível. Nem tudo é possível nesta vida, mas frequentemente desistimos porque é mais cômodo. Não é mais fácil supor que o problema não pode ser resolvido do que investir tempo e energia procurando uma solução? É mais cômodo dizer que é impossível, é mais conveniente. Então, irmãos, aqui é difícil dar exemplo, porque o que é tarefa minha pode não ser sua. O que é sua pode ser igual a do outro. Então, qualquer exemplo que eu der aqui, eu não estou querendo cobrar nada de ninguém. Mas, por exemplo, a gente fala, é impossível ler a Bíblia. É impossível, desde que você se disponha. É mais fácil falar, eu não tenho tempo para ir na igreja, ou eu não tenho tempo para fazer isso. É mais fácil. Por quê? Esse impossível é conveniente. Irmãos, a gente vai perceber que quando a gente, como eu disse no início, tem uma tarefa diante de Deus, é nossa tarefa, não há impossível, a gente está com Deus, então eu posso sim, eu posso. Então o nosso medo às vezes é que a gente vai criando essas desculpas para deixar de fazer a vontade de Deus, deixar de servir a Deus. Agora é impossível ir à igreja, porque tem o Covid, então daqui 5 anos você volta, né? Não estou rogando praga para o Covid não, mas não sabemos. Mas é impossível comprar determinada coisa. Olha, se você economizar nisso, você compra aquilo. Quantas coisas você tem? Porque você colocou aquilo como seu alvo. É claro que tem coisa impossível, né, irmãos? É possível para a gente comprar certas coisas. Mas outras, será que realmente são impossíveis? Então, como eu disse, é difícil dar exemplo, daqui a pouco eu vou me complicar aqui, né? Mas pense em você mesmo, pense quantas coisas você tem deixado de fazer na sua vida, porque você fala, isso é impossível. É impossível fazer uma pós-graduação, é impossível tentar, um emprego melhor, é impossível ficar nesse casamento, né? Quantas pessoas você fala, é impossível, não dá mais, é impossível. É impossível, impossível, impossível. Na verdade, é uma palavra muito conveniente. Eu não quero dedicar, eu não quero me esforçar, eu não quero trabalhar, eu não quero clamar, crer, confiar em Deus e pedir a ajuda de Deus. Eu quero simplesmente que as coisas sejam resolvidas. Então, irmãos, nessa manhã, eu gostaria que a gente pudesse pensar, né? Colocar diante de Deus a nossa vida e sempre lembrar que para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. O que Deus quer da sua vida? Quais são os talentos que Deus quer desenvolver na sua vida? O que Deus quer da sua vida espiritual? Quanto você pode se envolver com o trabalho do Senhor? Nós precisamos trabalhar, precisamos servir a Deus, evangelizar. O que é possível? Para Deus, nada é impossível. Que a gente esteja aberto à vontade de Deus. E com certeza, fortalecidos pelo Senhor, poderemos agir e crescer, experimentar muitas coisas novas, né? Uma série de mensagens que eu queria ter começado, eu não sei quando vou começar, que fala a respeito desse eu. O que é o eu? O eu, ele só existe quando ele reflete a glória de Deus, quando ele reflete Deus. Eu sou aquilo que Deus quer. E o quanto nós temos deixado de ser aquilo que Deus quer, porque a gente está deixando o nosso próprio eu, limitado, pecador, tomar conta. Deus pode fazer coisas grandiosas, maravilhosas, através de qualquer um de nós, basta a gente se dispor a Deus.
E assim que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo. Pai querido, agradecemos a Ti pela Tua palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, a compreender, ó Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso, que o mais difícil, o impossível já foi realizado, que é a nossa salvação. Obrigado por isso, ó Deus. E que, ó Deus, nesta união contigo, possamos crescer, possamos desenvolver, ó Deus, os nossos talentos, os nossos dons. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém.